Oi pessoal! Vocês me pedem muito pra eu gravar um vídeo falando sobre os pincéis, fico ensinando vocês a adaptar pincéis e tal, o que é uma coisa super fácil, né? Mas tem gente que me pede, então eu vou fazer um vídeo sobre isso sim. Mas então esse aqui é o pincel número 2. O pincel número 3, ele é um pincelzinho assim tortinho, ele é pra acabamentos, né? Eu gosto de usar ele assim bastante pra pintar, pra fazer preenchimento de desenho, porque ele não é um pincel tão fininho, mas ele é curtinho e bem bom pra fazer o preenchimento de desenho. Então ele é bom pra fazer detalhes assim com mais precisão, né? O pincel número 4, ele é usado mais pra preencher desenhos também, desenhos maiores, né? Desenhos mais abertos, vamos dizer assim. Então ele tem bastante sardinhas, ó. Ele não é um pincel chanfrado, ele é um pincel assim pra preenchimento mesmo, tá? Esse aqui não é usado pra fazer carga dupla, porque ele é bem... ele não é retinho. Vocês podem ver aqui que ele é bem... tem as sardinhas mais espalhadinhas, né? Então eu gosto mais dele pra fazer preenchimentos de desenhos maiores. O pincel número 05, ele é um pincel pra você fazer pétalas de flores, né? Faixas mais grossas. Esse sim é usado para fazer carga dupla, se quiser, claro, né? Eu gosto bastante desses assim para fazer carga dupla. Ele tem, ó, umas sardinhas bem macias, muito bom esse pincel. Dá para fazer pétalas assim intermediárias, digamos assim. O pincel 06 é usado para fazer traços finos e longos. Podem ver que as cerdas dele são bem longas. Eu particularmente prefiro adaptar, porque eu ainda acho que é meio grosso, né? Eu acho que é bastante cerda ainda, então eu prefiro adaptar. Eu vou mostrar um pincel que eu adaptei aqui pra vocês, que é o que eu mais uso nos meus vídeos. Esse aqui é um pincel do mesmo kit, ó. Do mesmo kit não, né? É um pincel do kit da China, mas é o mesmo pincel. Ó, não vai dar pra vocês verem, né, pessoal? Vou tentar mostrar de pertinho pra vocês. Mas ele é o mesmo tamanho, só que eu retirei todas as cerdas e deixei só uma pra fazer traços bem fininhos mesmo. Claro que isso é opcional, né, pessoal? Porque acho melhor assim, eu retirei todas as cerdas. Mas é opcional de cada um tem uma maneira de fazer. Então eu recomendo adaptar, né? Porque eu acho que fica mais legal o traço bem mais fininho. Mas esse aqui é recomendado então para fazer traços longos. O pincel 07 é um pincel vassourinha, né, o pincel leque. Ele é um pincelzinho usado, eu pelo menos uso mais ele para aplicar glitter nas unhas, para aplicação de glitter, né, para tirar o excesso e tal. Mas ele pode ser usado também para várias outras funções. Você pode usar ele para fazer riscos, para fazer efeitos com batidinhas, então ele faz vários efeitos se você quiser, mas eu particularmente quase não uso ele pra fazer esse tipo de coisa, eu uso mais mesmo pra aplicar glitter, né? Mas ele tem inúmeras funções, dá pra fazer bastante coisas. Se vocês quiserem eu posso estar fazendo uma decoração com ele assim, né, usando tinta mesmo, usando esmaltes e tal, pra vocês verem outras funções dele, tá? O pincel número 08, ele é usado para fazer desenhos, né, os contorninhos, os tracinhos mais finos. Do kit, ele é o mais fino, né, ele seria para fazer mesmo os contornos dos desenhos. Eu particularmente não gosto de fazer os contornos, eu uso um outro pincel de outra marca, que eu acho que é melhor, eu acho mais fininho, depois eu mostro para vocês. Esse aqui eu gosto assim também de fazer alguns preenchimentos em desenhos mais pequenininhos, né, quando é algum preenchimento assim bem miudinho assim, então eu gosto de fazer preenchimento com eles. Mas pra contorno eu não gosto muito, tá? Então vai de cada um. Dá também pra adaptar ele, né, caso você não tenha o outro, você pode estar adaptando ele também. Mas eu tenho o meu favorito pra contornos, que eu já vou mostrar pra vocês. O pincel 9 também você pode estar fazendo pétalas, né? Ele é bem parecido com o pincel 05, só que ele é maior, então você pode estar fazendo pétalas maiores, né? Mas os dois têm as mesmas funções, mas você pode fazer desenhos maiores com ele.
O pincel 10, ele é um pincelzinho chanfrado bem pequenininho. Eu gosto de fazer assim aquelas rosinhas mais miudinhas em carga dupla. Também fazer folhinhas, né, folhas mais miudinhas também. Então ele é bem bom para fazer esse tipo de desenho. Várias outras funções também, pincel carga dupla, né, dá pra fazer muita coisa. Tem vídeo aqui no canal onde eu faço vários tipos de desenhos com carga dupla. Então esse pequenininho aqui eu gosto de fazer aquelas rosinhas lá, desenhos mais pequenininhos, né? O pincel 11 também é um pincel chanfrado, só que ele é maior. Ó, então dá pra fazer rosas maiores, né? Rosas eu tô usando um exemplo, tá, pessoal? Mas dá pra fazer muitos outros desenhos com eles, folhas, né? Tenho vários vídeos no canal onde eu mostro, onde eu falo qual pincel que eu uso e tal. Então, aqui o legal, assim, do kit é que ele tem vários tamanhos de pincéis. Então, eles têm pincéis iguais, mas tem de vários tamanhos. Então, pra você estar fazendo vários tipos de desenhos, né? O pincel 12 também seria para fazer traços mais largos, né? Ele teria mais ou menos a mesma função que o pincel 06, tá? Só que o pincel 06 ele tem as cerdas um pouquinho mais maiores, mais largas, né? Mais longas, aliás. E o pincel 12 é um pouquinho mais curtinho, mas seria mais ou menos a mesma função, não mudaria muita coisa. Eu, como já falei, para este pincel aqui, eu adaptaria esse aqui também, tá? Mas vai de gosto. Também você pode estar adaptando um e o outro não, né? Porque eles são praticamente iguais, é pouquinha coisa de diferença mesmo. O pincel 13 também dá para ser usado para carga dupla. Ele tem um tamanho mais fino, ele é retinho também e fino. Então ele fica aqui na família do 05 e do 09. Ó, são 3 tamanhos de pincéis retos, né? Então para vocês fazerem 3 tamanhos de flores diferentes, de pétalas de flores. Eu prefiro fazer pétalas com esses e as folhas eu prefiro com os chanfrados. Mas vai de cada um, às vezes eu faço folhas com esse também, depende, né? O pincel 14 também é um pincel leque, um pincel vassourinha, né? Também dá para ser usado da mesma função desse aqui, né? Do pincel 07 que eu mostrei antes. A diferença é que o 07 ele é um pouquinho mais pequenininho e ele é mais retinho do que o 14, né? Do que o pincel 14. Então essa diferença assim às vezes pode mudar também para você fazer o desenho, às vezes um pode ser mais específico para tal coisa. Eu não vejo tanta diferença assim, pra mim tanto faz, né? Os dois têm a mesma função, eu uso mais mesmo pra glitter, né, como eu falei, pra tirar o glitter. Então os dois pra mim têm a mesma função, mas dá pra fazer desenhos diferentes com eles também, tá? Como eu falei antes, se vocês querem que eu faça um desenho específico com esse tipo de pincel aqui, deixa aqui nos comentários que eu possa estar fazendo algum modelo com eles também, tá? E por último, que é o pincel 15, ele é também um tamanho maior do que os outros que eu mostrei. Ele é chanfrado, mas ele é bem pouquinho chanfrado, tá? Quase não dá pra ver. Ele tem um leve cortezinho, não é tanto como os outros. E ele tem um tamanho bem parecido com o 11, tá? Mas ele tem um leve cortezinho também. Então são os 3 tamanhos chanfrados, os 3 tamanhos retos para carga dupla. Então todos esses aqui dá pra fazer carga dupla. E o pincel que eu uso para fazer os traços finos, que eu gosto mesmo, é um pincel da Naty. Eu sempre uso eles nos meus vídeos para fazer contornos. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse aqui eu comprei muito porque eu tava precisando de um. Ele é o 01, mas ele é bem fininho também, assim como o 3 zeros. Na verdade, o meu 3 zeros ele tá super fininho porque acabou caindo algumas sardinhas, ele já tá bem velhinho também, já nem tem mais o número dele aqui no cabinho, então ele tá bem velho. Então por isso que eu comprei esse outro aqui, mas esse outro também ele é super fininho. A única diferença é que as sardinhas dele é um pouquinho mais larga, mais compridinha do que o 3 zeros, né?
e o 01 ele é mais grandinho. Mas a finura deles assim muda bem pouquinho, então eu peguei esse aqui também para continuar fazendo os contornos, né, das minhas unhas. Os pincéis que eu mais uso, os 3 zeros, né, ou esse 01 que agora eu comprei. Esse aqui eu uso da Nath, na verdade, tá, pessoal? Todos os pincéis da Nath, assim, bem fininhos, do 3 zeros, o 2 zeros, o 01, todos são ótimos, perfeitos para fazer contornos bem fininhos, tá? Os de carga dupla, todos eles eu uso dependendo do desenho, claro que eu vou fazer, se eu vou fazer uma flor maior, uma flor menor, ou indiferente do desenho, são os que eu uso, né? Como eu falei, eu usava bastante desse kit de pincéis aqui, né? Que é o kitzinho da China. Esse aqui eu recebi, se eu não tô enganada, da Born Pretty. Ele tá novinho ainda, porque eu tinha 2 kits desses pincéis. Eu tinha esse aqui e os outros que já estão bem velhinhos. Eu tenho alguns já bem acabadinhos. Eu vou ter que fazer uma limpa nos meus pincéis. Então eu usava bastante desse kit aqui. Uso ainda, né, pessoal? Mas é que agora eu gostei bastante da qualidade dos pincéis da Macrylan. Eles são muito bons, então eu recomendo os pincéis da Macrylan. Uso também esse kitzinho aqui da Boan. Eu recebi também eles da Born Pretty. Eles são 4 pincéisinhos. Eu já mostrei eles em vídeo, no vídeo de recebidos. Eles são 4 pincéisinhos. Todos eles para carga dupla também. Só que esse aqui nenhum é chanfrado. Então eu uso bastante eles porque eles também têm vários tamanhos diferentes de carga duplas. E as cerdas deles também são bem bons. Então eles que eu uso bastante. Outros que eu tô usando muito também. Esses aqui eu também recebi da Born Pretty, tá, pessoal? Eles são mais grossinhos, tá? Não são tão fininhos assim. Eu recebi vários. Também tem post. Eu vou deixar os posts que eu mostrei os pincéis aqui embaixo, tá? Pra vocês irem ver, então, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas todos esses que eu recebi da Born Pretty, eu gosto pra preenchimento. Mas tem mais acessíveis também. Eu tenho esse aqui. Nossa, ele tá bem acabadinho, tá cheio de algodão aqui. Eu não lembro a marca dele, mas eu vou deixar aqui embaixo o nome, tá? Eu uso muito em vídeo, vocês veem muito ele, que é o pincelzinho de cabo vermelho. Eu sei que tem pra vender na internet, eu vou procurar e vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Esse aqui encontra aqui no Brasil mesmo, tá? Então vou deixar aqui porque é mais acessível, né? Tem gente que não consegue comprar fora, porque geralmente essas lojinhas usam mais cartão de crédito, né? Então fica menos acessível pra muita gente. Então eu vou deixar esses outros aqui, caso vocês queiram adquirir. Eu vou deixar o link de onde tem pra comprar, tá? Bom, pessoal, então era isso, tá? Eu pretendo fazer um vídeo assim mostrando todas as coleções de pincéis que eu tenho, onde que eu adquiri. Aqui eu não mostrei todos os que eu tenho mais outros pra carga dupla também, que são diferentes. Então, se vocês quiserem, eu posso estar mostrando todos os pincéis que eu tenho, tá? Aqui era um vídeo mais mostrando a função e os pincéis que eu mais uso. Num outro vídeo eu posso fazer também quais os meus favoritos de cada kit, todos os kits que eu tenho bem certinho, tá? Então, se vocês quiserem, curtam muito esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem que eu grave esse vídeo, tá? Me sigam lá nas redes sociais se vocês ainda não me seguem, lá na fanpage, no Instagram, lá no Snapchat, porque eu sempre tô postando lá também. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!